Shalom, a paz de Deus. Desejo a vocês um abençoado dia. Meu nome é Ellen e vamos para mais um vídeo de reflexão. Hoje vamos falar do capítulo 9 de Mateus. E vou logo dizendo que gravo esses vídeos para as minhas amigas amadas do meu grupo de oração e deixo acesso aí para quem quiser compartilhar, quem quiser ver. Lembrando que não é um vídeo de estudo, mas um vídeo de reflexão, onde eu leio a palavra e faço um comentário aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração para poder estar passando para vocês. Apesar de não ser um vídeo de estudo, não deixa de agregar conhecimento, né? Eu estudo, eu olho, eu pesquiso, vou atrás, se tiver alguma dúvida para mim estar trazendo aqui para vocês, né? Para não estar falando coisas que não contradiz a palavra, né? Para estar falando uma coisa, ter mais franqueza, mais propriedade, com carinho, porque tudo que a gente faz para o reino, né, para o nosso Deus, tem que ser feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita devoção. A gente acaba fazendo, o legal desses vídeos de reflexão que eu faço assim para vocês, que a gente acaba fazendo um devocional. Vocês podem olhar a hora que vocês quiserem, né? Então assim, eu faço a leitura da palavra. Depois que terminar o vídeo, se vocês quiserem fazer uma oração também, pode fazer. Eu até aconselho para que vocês tenham uma vida de oração. Porque, gente, faz toda a diferença na nossa vida ter uma vida de oração. Não é verdade? Eu falo isso com propriedade porque eu vivo isso, viu? E hoje em dia, eu não consigo mais viver a minha vida, levar a minha vida se eu não fizer a minha oração. Eu tenho que fazer minhas orações todos os dias. Então vamos lá? Capítulo 9 de Mateus. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Versículo 1. Lembrando, só mais uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Que esse capítulo de Mateus, 9 de Mateus, ele é composto por 38 versículos. E a gente vai ler cada um, tem os títulos, e eu vou parar a cada título e vou fazer um comentário, tá bom? Então vamos lá. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade ao homem. Vamos fazer o comentário aqui? Gente, aqui Mateus ele não entra em detalhes, né? Mas esse paralítico em um leito, né? O que acontece? Os amigos dele aqui não fala em Mateus, mas vai falar no livro de Marcos e Lucas, que os amigos dele pegou ele, levou sobre o telhado, porque assim era muito grande a multidão onde Jesus estava, onde, né, eles acompanhavam Jesus, e aí Jesus assim por certo estava em uma casa, né, pelo jeito que falam, relata na Bíblia, e desceram esse paralítico na maca, de cima, eles subiram com ele no telhado. Gente, olha que amigos são esses. Eu quero amigos assim do meu lado, amigos que me aproximam do Senhor Jesus, porque é só bênção. E aí eles crendo no Senhor Jesus, na fé do Senhor Jesus, pegou e desceu o amigo deles, o paralítico, e o Senhor Jesus, vendo o esforço e a fé desses amigos e do paralítico também, curou ele. Só que o que aconteceu? Quando Jesus curou esse paralítico,
Os escribas, né, falaram, Jesus conhece o pensamento, né? Conhece o que pensar, conhecia o que eles pensavam, sabia o que eles pensavam, né? E sabe o que a gente pensa também. Pegou e falou que ele blasfemava, né? E aí o que aconteceu? Aí o Senhor Jesus pegou e falou, né? Qual seria mais fácil? É como se fosse até como para dizer na linguagem de hoje, uma sátira, né? Ele fala assim: perdoado está seus pecados. Era um escândalo para os fariseus, né? Os judeus daquela época, né? Porque quem perdoava o pecado era só Deus. Porém, Jesus é Deus, né? É o Filho de Deus. E o Senhor Deus tinha dado autoridade para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus mostrou essa autoridade naquele momento, na cura daquele paralítico, né? E para eles era assim, era uma coisa assim muito errada, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Porque Jesus, ele ia à contramão da religiosidade. Ele ia à contramão daqueles costumes, aquele fardo corrompido que já estava, que os homens já estavam corrompendo a lei, não estavam cumprindo a lei conforme agradava a Deus. E o Senhor Jesus veio para ensinar, né, como que se deveria fazer se fazer a lei como o Senhor Deus agradava, né, como agradaria o Senhor Deus, né? E aí o Senhor Jesus pega e perdoa os pecados, mostra que ele é o Filho de Deus e manda aquele homem ir embora para casa dele, né? E enquanto isso, ele cura e mostra que ele não é um falso profeta, que ele é o Filho de Deus. Olha só que lindo, né? Que maravilhoso! Então vamos lá, vamos para o segundo título, que é a vocação de Mateus. Lembra que eu falei que eu achei bem assim, que Mateus ele não falou quase nada dele? Ele só falou mesmo aquilo que era para ser falado, de tamanha humildade e reverência, ao qual ele prezava, que ele tinha cuidado e carinho pela trajetória, pela história do Senhor Jesus, o mestre, né, no caso. E aqui o Mateus relata como que foi o chamado dele, né, no versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Olha só, ele obedeceu imediatamente o chamado do Senhor Jesus. Mateus, ele era um coletor de impostos. Então, ele não era uma pessoa bem vista pela religião judaica, né? Pela comunidade judaica, né? E ele era desprezado, ele era mal visto, ninguém gostava dele porque ele era um cobrador de impostos. E aí, de impostos, né? E aí o Senhor Jesus passa por ele e chama: levanta e me segue-me. Segue-me, né? E o Mateus largou tudo e foi. Apesar de Mateus ter um emprego estável, né? Um emprego que dava segurança para ele não pensou em nada disso. Eu fico pensando assim, o tamanho fardo que aquele homem pesava, a culpa que ele pesava, que ele carregava, né, que lhe pesava, da acusação das pessoas falando para ele que ele era indigno, que ele era um cobrador de impostos, que ele ia contra a religião, que ele ia contra Deus e aquela coisa, aquele fardo, Nossa, gente, já pensou a culpa que aquele homem carregava? Quando o Senhor Jesus aparece e ele vê, ele sente que era diferente. O Senhor Jesus era diferente. A sensação que aquele homem deve ter sentido, o coração dele, que alegria. Porque ele sabia da fama do Senhor Jesus. Jesus era muito famoso, né? E aí vem e fala, segue-me. E ele levanta, larga tudo e vai seguir o Senhor Jesus, né? A coragem, a sede, o anseio, né? Será como que a gente está carregando o nosso chamado, né? Os cristãos, os convertidos. Como que a gente está carregando hoje em dia o nosso chamado? Estamos levando a palavra do Senhor? Como nós estamos vivendo a palavra do Senhor? A gente tem que pensar nisso e se inspirar em alguns testemunhos aqui, né? Em muitos testemunhos aqui que pode trazer para nós a refletir, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, fazendo a reflexão, a refletir a nossa vida, como a gente pode melhorar, né?
E para o próximo título é Jesus come com os pecadores. Interessante. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o significado. Misericórdia quero e não holocausto. Não, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. Então, o Senhor Jesus, ele é muito claro nisso aqui. Mas vamos falar do julgamento dos religiosos, né? Eles acham assim, porque a refeição, um banquete, um almoço, não era qualquer um que era chamado. Então, assim, a tradição deles era sentar, era só amigos íntimos e pessoas de boa fama que sentariam perto deles, né? Pessoas importantes, no caso, os sacerdotes, as pessoas influentes, né, na cultura judaica. E aí, eles percebem que Mateus, realmente Mateus faz um banquete, convida todos os seus amigos que ele conhecia, muitos, né? Muitos amigos, e que eles eram pecadores, eram... Cadê? Deixa eu ver aqui para falar certinho, né? Mas Jesus vindo... Ah, tá, aqui, ó. Os fariseus perguntavam: por que come vosso mestre com publicanos, ou seja, Mateus era um publicano, né? E pecadores. Publicano era a ralé mesmo, era pessoas de muita má índole para eles. Pecadores, então, eram pessoas que não deveriam estar no meio deles, falando da palavra, né, de Deus. E aí o Senhor Jesus pega e fala para eles que ele não veio para os justos. E assim como o médico assim como um são não precisa do médico, ele não veio para os justos. Ele veio para os doentes, né? Assim como o médico, a função do médico, o trabalho de um médico é tratar e curar um doente. E o Senhor Jesus se coloca como médico, né? E a gente pode dizer que ele não era apenas um médico espiritual, mas sim um médico também carnal, a qual fazia curas, né? Curava doenças, curava enfermidades, expulsavam demônios, né? Então ele era perfeito, ele é perfeito, né? Mas aqui eu falo, era por causa do tempo ao qual a gente está falando aqui. E assim o Senhor pega e fala para eles assim, para eles aprender o que significava aquilo. Que eles entendessem que o Senhor Jesus, ele prefere, misericórdia, né, do que holocausto. Ele prefere que a gente olhe com os olhos de não julgamento, mas a gente olha as pessoas com olhos de almas. A gente olha e vê a alma, não vê a pessoa, mas vê uma alma, não olhar o erro, mas vê uma alma ao qual o Senhor Jesus morreu, derramou seu sangue precioso por ela, né? Trouxe salvação, né? E aí ele fala que não veio para os justos, mas sim para os pecadores, para que eles se arrependessem. E eles se arrependendo, assim obteriam a salvação. Profundo, né? Vamos pro próximo título, que é do jejum. E isso tudo acontecendo nesse banquete, ao qual Mateus tinha colocado. Essa parte do jejum, eu confesso para vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade e eu fui buscar um pouquinho mais de entendimento, compreensão. Mas vamos lá. 14. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram. Primeiro os fariseus perguntam, né, sobre por que o mestre sentava com pecadores e publicanos. Agora veio os discípulos de João e perguntam, mas eles não estavam perguntando uma forma de crítica, mas uma forma de
saber o motivo, entender, compreender aquilo, né? Que a atitude que o Senhor Jesus estava fazendo. E aí ele fala: perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejumam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes seria tirado o noivo, e nesse dia hão de jejuar. Ninguém põe remendo num pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, romperá-se os odres, derramar-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Tá, vamos lá, parte do jejum. Quando Jesus fala por que jejuar? Isso aqui, ó. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? É porque assim, na tradição judaica, era necessário que se jejuasse 7 dias. Creio eu que seria por mês, né? Cada mês, isso era uma prática de religião, da religião, né, ao qual eles praticavam. E aí falava assim, aí lá eles jejuavam 7 dias. E aí eles vendo aquilo, perguntou por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí, o que acontece nessas comemorações, né, de casamento, né? Porque o Senhor Jesus se coloca como noivo aqui, em uma festa de casamento. Aí, quando tinha um casamento, era proibido que se jejuasse. Não era para jejuar, porque o jejum era como se fosse um arrependimento, né? Era um arrependimento ao qual a pessoa fazia o jejum para que fosse perdoado, como demonstração de arrependimento. Então, assim, seria triste, uma falta, uma tristeza, né? Então, assim, o comportamento daquele que jejuava era diferente. Ele saía do meio das pessoas para cumprir com o seu jejum. E muitas das vezes era muito, também como falava, acho que foi no capítulo 8 que a gente tinha lido, se mostrava muito que estava jejuando. Todo mundo sabia quem era que estava jejuando, porque eles falavam. Para quê? Para falar que era santo. Aí aqui o Senhor Jesus fala que não era necessário que eles jejuassem, porque o Senhor estava com eles. No caso, o noivo, né? No caso, o noivo da igreja, né? Ele, o Senhor Jesus. E aí ele segue falando que que virá o dia que eles iriam jejuar, porque o noivo seria tirado. Isso remete, ele já falando, da crucificação na cruz até o dia da ressurreição. Nesse dia eles jejuariam, porque estariam tristes, abatidos, porque o mestre, né, até então eles pensaram, está morto, né, foi morto, foi crucificado, né, quanto sofrimento, né, mas vamos chegar lá. A crucificação de Cristo é uma parte que me incomove muito. Gente, tem que comover, não tem como. Ele veio, o verbo se fez carne, ele passou tudo aquilo, a humilhação, os açoites, né, a tortura. Para quê? Para nos salvar, para salvar o mundo, para nos dar o direito de nos reconciliarmos com Deus através da sua obra de graça, né? Que é a graça que ele cumpriu lá na cruz. Então vamos lá. Aí ele fala aqui no 16, né? Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira a parte da veste e
fica maior a rotura. Aqui o Senhor Jesus está remetendo a parte de não que o novo evangelho ao qual ele estava trazendo, a nova aliança, se as pessoas fossem se manter no costume da religiosidade daquela comunidade judaica, não caberia a eles. Porque o vinho que o Senhor Jesus fala é a palavra, é o ensinamento ao qual ele estava passando, é o evangelho. Então, assim, se a gente não tivesse uma renovação, no caso, se eles não tivessem uma renovação de mentalidade, eles não suportariam aquilo que o Senhor Jesus estava trazendo, tanto que nem tantos outros não aceitaram, porque eram odres velhos e outra era roupa velha com remendo novo. Ou seja, eles não conseguiriam manter o evangelho em si, né? Porque eles queriam manter o evangelho ao qual o Senhor Jesus estava ministrando, né? Estava ensinando, mas nos costumes antigos, não funcionava aqueles costumes, era muito cheio de regras, era um fardo pesado, ao qual o homem, eles aumentavam isso aí entre as pessoas. Aquilo ali estava difícil de se cumprir, estava difícil cumprir a lei, porque eles aumentavam muita coisa, eles colocavam muito peso, muita religião, muita coisa assim dentro dos fundamentos que Deus tinha dado a Moisés, e estava complicado, e sem falar que eles estavam corrompendo, porque os principais que eram para ensinar os fundamentos, eles estavam corrompidos, eles não cumpriam com a palavra. Então o Senhor Deus achou por bem enviar o Senhor Jesus para que fosse ensinado, transmitido o novo evangelho, a nova aliança, para que não só também os judeus, né, fossem salvos, fossem perdoados, mas todo aquele, no caso os gentios, todo aquele que acreditasse e confessasse que o Senhor Jesus é o Salvador. Então, assim, a graça, o reino de Deus se estendeu, cresceu com os ensinamentos do Senhor Jesus e foi para todos. A herança de Deus se expandiu para todos. Se fosse ficar só com os sacerdotes, com aqueles povos lá, com os escribas, com aqueles que estudavam lá, não ia se estender até nós. E aí vem o Senhor Jesus para quê? Para nos trazer liberdade, direito da vida eterna. Olha que lindo, o direito. O Senhor Jesus veio e nos deu o direito da vida eterna, maravilhoso. É assim que eu tô entendendo, que eu tô compreendendo, né? E eu tô passando para vocês, mas vamos lá. E aqui, ó, fala dos odres. Então, dos odres, no caso é o vaso. O odre é um vaso, né? Não é um vaso, é um recipiente ao qual colocava o vinho para ser levado, né? Para ser carregado. Só que se o odre fosse um odre velho, é uma bolsa feita de couro. Depois dá uma pesquisada aí na internet que vocês vão entender. E aí eles amarravam e levavam o vinho dentro dessa bolsinha. Se fosse um odre velho, o vinho novo não ia conservar, ele ia romper a bolsa, né? E o vinho ia se perder e o odre também. Então não se coloca vinho novo em odres velhos. O Senhor Jesus se referia às pessoas, né? Os ensinamentos antigos, ao qual as pessoas estavam assim presas, né? Presas e enganadas também. E aí ele pega e explica, tem que ter uma renovação, temos que nos renovar, tem que ter transformação. Se nós não tivermos conhecer o Senhor Jesus, conhecer os fundamentos, conhecer a palavra do Senhor, e se a gente não renovar para que venha o evangelho, o ensinamento novo, e seguimos, né, os fundamentos do Senhor como ele requer, como é o que vai agradar a ele, não vai adiantar de nada. Vão estar fazendo errado, vão se romper, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter essa renovação, metanoia, né? Temos que ter essa renovação da nossa mente. Para quê? Para entender aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Realmente, assim, o mundo vem evoluindo, vem se transformando, né? Às vezes umas revolução bem grotescas, né? Pode-se dizer, ao qual quer corromper e
entortar aquilo que o Senhor Jesus, que a palavra fala pra gente. Então a gente tem que ter muito cuidado. A renovação tem que ser a transformação pela palavra. Tem que ser a obediência, é o obedecer, é deixar os costumes da qual a gente praticava lá atrás, no passado, para a gente começar a praticar, se renovando as boas novas que o Senhor Jesus nos ensina, né? Ai, maravilhoso bem-aventurado é aquele que nasceu e onde já nasceu, já onde os pais já eram, já davam um ensinamento correto, já tem essa renovação, né? E assim, e vai levando e vai ensinando seus filhos, né? Futuramente vão ser filhos que têm bastante sucesso em levar a palavra, em servir ao reino do Senhor, né? Mas assim, tem muitos ainda que não teve essa renovação. Às vezes tem muitos que estão no meio, tá na igreja, mas não teve essa renovação de mente, né? Fica preso em costumes, em algumas doutrinas que não tem nada a ver com a palavra, né? Tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. Para quê? Para quê? O que vai renovar a sua mente é a palavra de Deus, é o conhecimento ao qual o Senhor Jesus nos traz aqui, ó. Tá livre para quem quiser acessar a Bíblia. Temos a Bíblia. Gente, tem muito vídeo na internet que a gente pode estar buscando conhecimento, estar buscando um renovo para as nossas almas, né? Um entendimento para o nosso propósito, né? Então vamos nos renovar. Para quê? Para que se venha. Vamos nos tornar odres novos, para que venha o vinho do Espírito Santo, o vinho novo, né, do Senhor, o novo de Cristo em nós. Então vamos lá, para o próximo é o pedido de um chefe. Versículo 18. Enquanto essas coisas lhes faziam, eis que um chefe aproximou-se e o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe as mãos sobre ela e viverá. Olha só, quando fala chefe, é uma pessoa de boa influência, tá? Uma pessoa que tinha uma grande influência lá. Mais na frente vai falar a filha de Jairo, era Jairo, né? E aí ele reconhece, ele adora Jesus, reconhecendo que ele é o Messias e que ele pode salvar a filha dele só impondo a mão. Ele não fala para tocar nela, mas impondo a mão sobre ela. Olha só, a fama do Senhor Jesus. Vamos lá, o próximo enquanto essa trajetória o Senhor Jesus vai com ele, acontece isso aqui no caminho, ó, a cura de uma mulher enferma. Versículo 19, a partir do 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus voltou-se e vendo-a disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Desde aquele instante a mulher ficou sã. Aqui aconteceu uma coisa que naquela época era proibida. Uma mulher que sangrava sair, não tivesse um período, né, que é esse período ao qual a mulher sangra, saísse de casa. Mas ela era enferma, ela tinha 12 anos que ela sofria com esse fluxo de sangue. E ela acreditou, a fé dela a moveu. Ela foi atrás. Gente, aqui mostra pra gente que quanto mais a gente buscar, mais próximo do Senhor Jesus a gente está. Nós temos que romper em fé. Romper em fé e tocar na orla do Senhor pra gente alcançar o nosso milagre. Viu? Isso é profundo. É profundo. Dando continuidade. E detalhe, não podia uma mulher daquela sair, era um escândalo uma mulher daquela sair em meio à multidão, quanto mais tocar em uma pessoa, um homem. E ela tocou nas vestes. E o Senhor Jesus, virando e olhando, viu que tinha saído virtude dele, né? Eu não sei se vai ter explicação, uma explicação mais profunda em outros livros, né, do Evangelho. E ele fala para ela que a fé dela salvou. A fé lhe salvou.
né? O Senhor deu a cura para ela, ela foi atrás. E agora vamos para o próximo, a ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flautas e os povos em alvoroço, né? Em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Mais uma coisa proibida o Senhor Jesus praticou naquele dia. Uma mulher com fluxo de sangue toca ele. Isso não era uma coisa proibida. E quanto mais pela lei era proibido tocar em morto. E o Senhor Jesus tocou a menina e a menina viveu, né? Ele foi contramão daquilo que era absoluto para o povo, né? E ele pegou e ele tocou a menina, mas para quê? Para quê? Para trazer vida e alegria para aquela família, né? O Senhor Jesus, ele não se prendia em regras, ele não se limitava por tradições religiosas. Por isso que ele foi tão perseguido. Mas a missão dele era nos mostrar isso aqui, ó. A gente cumprir aquilo que o Espírito Santo conduz no nosso coração. Não importar com o que os outros vão falar, desde que você esteja na guia e com a palavra de Deus. Vai lá e faz o que o Senhor requer de você. Esses obstáculos vai sempre existir. Alguém vai falar, alguém vai ir contra, vai vir contradições, mas aqui o Senhor Jesus mostra para nós a ousadia, né? A determinação, né? Em servir e cumprir aquilo que ele veio para cumprir, né? Que sejamos corajosos e ousados como o Senhor Jesus, mas sempre com a guia do Espírito Santo, hein? Não vamos fazer nada da carne não, porque ou fazer coisas da carne é aquilo que a gente acha que... Não, você tem que ter certeza, você tem que estar conectado, você tem que estar alinhado com a sua comunhão em oração, para que o Espírito Santo fale com você e você entenda, você compreenda, você discerna o que o Espírito Santo está trazendo para você, a instrução, né? E é através de quê? Da oração, da comunhão com Deus, estudo da palavra. Então vamos seguir. A cura de 2 cegos. E deixa eu ver aqui só, dar uma conferida aqui. Vamos lá. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. Sempre o Senhor Jesus falava isso, né? Faça conforme a sua fé. E era a fé era a base para que a cura fosse, o milagre fosse alcançado, né? Versículo 30. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Bom, eu até olhava com maus olhos quando falava, gente, mas que fofoqueiro esses cegos, né? Mas aí depois eu fui parar pra pensar também, pensa a alegria que eles não estavam. Quando acontece uma coisa boa com você, você não acaba falando. Quando Jesus quando o Senhor Jesus nos ajuda a alcançar aquilo que nós almejamos, a gente sempre quer falar: nossa, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me ajudou a alcançar. Você quer falar, você quer proclamar, você quer mostrar o Senhor Jesus para todos, né? Eu acho que era a situação desses cegos, né? Porque era algo impossível, era eles voltarem a enxergar, né? Era eles voltarem a enxergar. E olha só o que o Senhor Jesus faz na vida deles, né? Que maravilhoso, que bênção que é, né? A gente lê a palavra e vê
Nossa, esse testemunho, né? Meu Deus, saber que é real, saber que isso aqui foi real e que é real até nos dias de hoje. Vamos lá, 32. O título é A Cura de um Mudo Endemoniado e a Blasfêmia dos Fariseus. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios e que expele os demônios. Aqui, essa blasfêmia aqui que os fariseus falavam, né, blasfemaram contra Jesus, falando que Jesus expulsava o demônio porque ele era filho do demônio, né? Vamos falar assim. Eu acho até desrespeito falar dessa forma. Falava que ele era enviado do demônio. Então, assim, o Senhor Jesus não era isso, né? Então, como que um demônio vai expulsar outro demônio? Como que um reino não é uma casa vai contra a casa que vai contra ele mesmo não prospera. Vamos se dizer assim. Se eles querem atormentar, quer tirar, quer causar perdas, para que eles vão lutar contra eles próprios, né? Então, assim, não tinha nada a ver. Então, era uma blasfêmia que eles faziam, né? E o Senhor Jesus não se deteve por causa desses comentários. Ele seguiu adiante. Tem uns pontos bem importantes aqui que eu tinha escrito, que eu acho bem viável, que é esse aqui, ó, que eu fui tentar entender um pouquinho por que o Senhor Jesus não queria que fosse falado e fosse divulgado o que ele tinha feito àqueles cegos, né? Talvez ele quisesse evitar que fosse visto como um ostentador, né? Se amostrar, porque naquela época quem se ostentava era desprezado pelo antigo Mediterrâneo. O segundo ponto era que podia ser porque ele queria evitar competir com as pessoas de poder, né? Chamar menos atenção possível daqueles que poderiam atrapalhar o trajeto dele, né? Até que se cumprisse a profecia. E o terceiro ponto é para prevenir que grandes multidões atrapalhassem a sua missão. Porque quando tinha uma aglomeração, como naquela época Israel estava sendo dominada por Roma, tinha aquelas grandes aglomerações, elas eram consideradas um sinal de conflito, de rebelião, né? Então, para que não tivesse esse atrapalho, esse atraso, né? O Senhor Jesus pedia para não que fosse divulgado o que ele tinha feito, para chamar menos atenção possível, mas não dava, porque as pessoas queriam falar do Senhor Jesus, queriam mostrar que tinha um libertador, que tinha um Messias, que o Messias estavam entre eles, né? E, gente, a Terra é sedenta de um herói, né? Naquela época, e o Senhor Jesus é o herói, ele é o nosso verdadeiro herói, né? E vamos lá, vamos dar continuidade. O último título, que é Jesus ia por toda parte fazendo o bem, e a seara e os trabalhadores. Versículo 35 e até o 38 é o último título. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidades. Vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pasto. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui o Senhor vê
ele vai percorrendo a cidade fazendo cura e a multidão só aumentando. E ele ensina nas sinagogas, ele prega o reino, né, nas sinagogas e o evangelho, vai ensinando, vai curando doenças e vai vindo multidão e vai aumentando. E o Senhor Jesus olha e compadece, o Senhor Jesus se compadece ao ver tamanha necessidade de pessoas. Tinham, né, a tamanha necessidade daquelas multidões, daquelas pessoas, né? E Jesus, como homem, né, carne naquela época, ele não teria como ele, né, ir a tantos lugares assim. E aí o que ele faz? Ele vai e chama os discípulos e fala para os discípulos: a seara é grande, né? E ele via que as pessoas estavam como ovelhas sem pasto, estavam sem alguém para ensinar, sem alguém para orientar. E ele fala para os discípulos: rogue a Deus, porque ele já estava treinando os discípulos para pregar o evangelho e levar as boas novas do reino. E aí ele fala para que eles orassem e buscassem e pedissem ao Pai que o Pai trazesse mais trabalhadores, ou seja, que o Pai preparasse mais pessoas para poder estar pregando o evangelho. E isso aqui acontece porque somos muitos na terra para poder estar pregando o evangelho. Mas ainda falta, muitos ainda. Quantos estão aí sem saber o que fazer, né? Sem saber o que falar, gente. Faz alguma coisa para Deus, faz alguma coisa para o reino. É necessário, viva. Se você não sabe falar, se você não sabe pregar, se você não sabe evangelizar, viva. Traga o seu testemunho com você, do que você vive, do que o Senhor te ensinou, do que o Senhor te deu. Leva o Senhor Jesus através de você. Entende? Isso aqui tá servindo pra mim também, tá? Isso aqui eu tô me alimentando disso aqui também. Então, assim, seja o melhor que você puder ser. Não é necessário ser perfeito, porque perfeito é só o Senhor Jesus. Mas seja o melhor que você puder pra Deus. Seja o melhor. Ele sabe das nossas falhas, ele sabe das nossas limitações, mas se esforça, persevera, leva o evangelho do Senhor aonde você for, aonde você estiver. Fala do Senhor sem vergonha, sem medo. Faça a sua parte, porque o Senhor Jesus, ele é um exemplo perfeito e fiel daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos seguir. Eu não sei, tenho certeza que não vamos conseguir ser igual a eles, mas a gente pode melhorar a nossa vida. Nós podemos procurar ser o melhor de nós a cada dia, né? Então, finalizando aqui, meu vídeo ficou grande, mas tudo bem. Essa é a minha reflexão, né? E o próximo vídeo será do capítulo 10, né? Que o Senhor Deus me dê a guia para me conseguir estar trazendo através dos meus vídeos, né? Um pouquinho de edificação, de conhecimento, atratividade para vir estudar a palavra, né? Fazer um devocional, ter uma vida de oração, que é muito bom. Não sou perfeita, tenho as minhas falhas, tenho os meus erros, mas mesmo assim eu não posso deixar que isso impeça de falar aquilo que Deus está ministrando no meu coração, né? Ele pode usar de qualquer um para estar levando a sua palavra, né? Ele usou de uma mula, né? Ele usou até de uma mula para falar. Por que ele não vai usar de nós? Ele pegou pecadores para colocar à frente, né? Pessoas desqualificadas, pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade, para estar levando o evangelho. Pensa, gente, que maravilhoso isso! Que maravilhoso é esse homem, Senhor Jesus! Ele pegar aqueles que não têm valor nenhum para a sociedade e transformar eles em grandes homens de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu fico emocionada, fico impactada, meu Deus, eu acho lindo. Parece que cada dia mais eu fico mais comovida e constrangida com o amor de Deus, parar para pensar, né, com profundidade nas santas escrituras do Senhor. Mas é isso aí, a minha reflexão é essa. Deus abençoe vocês, né? Espero que a gente possa estar fazendo mais vídeos aqui, né? Eu possa estar conseguindo fazer mais vídeos aqui e trazendo para vocês, tá?
Fiquem com Deus. Deus abençoe.